Uma história, dois mundos muito diferentes, mas uma vontade de caminhar juntos. Hoje o nosso tema é relacionamento amoroso, principalmente porque a gente está aí na semana dos namorados. Mas me diz uma coisa, e quando o amor vem carregado de conflitos? Como fazer? Como passar por isso, né? Como transformar esse atrito em crescimento e não em afastamento? Hoje o Espiritualidade e Outras Coisas vai tratar desse tema, a gente vai falar dos desafios e também dos caminhos para a gente ter uma relação afetiva mais consciente, mais saudável e mais verdadeira. Fica com a gente! Vamos lá então para o nosso programa, esse tema aqui muito esperado e a gente está juntas novamente, né? Cleusa Zanella aqui comigo. Juntas novamente, né? Que coisa boa falar de um tema tão gostoso assim. A Cleusa que é a nossa especialista em espiritualidade e também terapias integrativas. Como é que você tá, Cleusa? Eu tô bem, Júlia. Tá bem? E você? Tudo ótimo, ficou tão bonita essa cor em ti. É para combinar com o tema do programa? É claro, né? Amor, né? Quando se fala de amor, o rosa representa muito bem isso, né? Amor incondicional. Que né? lindo, que lindo. Então, é nesse entorno e com essa egrégora aqui, dá para se dizer, né? Que a gente vai falar desse tema que ele mexe tanto com a nossa base, com a nossa estrutura, que são os relacionamentos amorosos. A gente fala de relacionamento de uma forma ampla, mas aqui especificamente a gente quer abordar relacionamentos amorosos, né, Cleusa? É fonte de muito conflito, de muita questão? Alguns sim, né, Júlia? Não todos, mas relacionamento sem conflito também não existe, né? Porque para você viver bem, você precisa conversar sobre a relação. Né? E hoje em dia não tem muito diálogo, né? A correria das pessoas é tão grande e as redes sociais tiram o diálogo às vezes, porque falar no celular é muito fácil, né? Falar olhando nos olhos, que é o que precisa, é um pouquinho mais difícil. Né? Já começou começando, Cleusa, porque esse ponto aí é muito profundo, né? E aí muitos conflitos acontecem por isso, né? Então, tá na hora das pessoas entender que relacionamento é olhar para o outro, é estar com o outro, é sentir o outro, né? Não deixar o relacionamento ficar raso por causa de uma rede social, por causa de um programa, por causa de algo, né? Quando duas pessoas se encontram, elas se encontram, às vezes para resgatar algo do passado e viver um grande amor, às vezes para viver os conflitos, para sanar isso, quem sabe para uma próxima vida voltar em harmonia. Tem isso também. Tem isso também. Então, do ponto de vista, já que, né, Cleusa, já que você introduziu aqui tão profundamente já o assunto, né? Mas do ponto de vista da espiritualidade, o que representa uma relação amorosa entre duas pessoas? Do ponto de vista da espiritualidade, uma relação amorosa é uma relação de respeito, de acolhimento, de entendimento, de discernimento e de evolução. A gente não evolui sozinho. Por isso que existe comunidade, por isso que existe cidade, país, porque um precisa do outro para crescer e para evoluir. Então, um relacionamento a dois é a mesma coisa. A gente não evolui sozinho, né? Por isso que eu digo que ninguém vem nesse mundo para ficar sozinho. Claro que às vezes a gente tem tantas dores que a gente carrega do nosso sistêmico que a gente acaba a nossa vida sozinha. Mas ninguém quer isso. No fundo, ninguém quer. Sim. Né? Então, a gente quer ter aquele parceiro ou aquela parceira que está ali, eu digo que muitas vezes só para brigar, mas está ali, né? Mas tem um propósito, né? Tem um propósito, né? Então, a gente cresce junto, a gente evolui junto, é na construção da família, é na construção daquele relacionamento, né? Olhando para que ele se torne um relacionamento saudável. Não deixar aquele relacionamento adoecer, porque tudo começa tão bem, aquela paixão, aquela coisa que toma conta, e de repente da noite para o dia
vira dor, vira sofrimento, né? Então, o relacionamento não é para isso. O relacionamento é para... Quem eu escolho para mim é o meu espelho. É o que eu preciso melhorar em mim. Olha, isso aqui... E vice-versa. Isso aqui é muito interessante, Cleusa, porque eu tenho a impressão de que tem aspectos da nossa vida que a gente só vai conseguir evoluir quando a gente estiver muito próximo de alguém, que é para justamente, você falou agora do espelho, né? A psicologia traz muito isso, que você vai se irritar muito com alguma coisa que a pessoa faz, mas aquilo tá em ti. Tá em ti, é o que você precisa mudar. Olha, né? Pessoal! A mudança, ela sempre... Claro que tem relacionamentos abusivos, que isso não é legal, né? Tem relacionamentos de bipolaridade, que aí a pessoa precisa se tratar, né? Então, tem N situações, né? Nós estamos falando de um relacionamento normal. Normal, vamos dizer. Vamos dizer um relacionamento normal, né? Sim. Então, pela visão espírita, é um processo de crescimento junto. Porque o que eu enxergo de defeito nele é o que eu tenho que tratar em mim. E vice-versa, o que ele enxerga em mim é o que ele precisa olhar para ele. Né? Então, quando eu tenho um pouquinho dessa compreensão, quando ele está me falando as coisas, fica em silêncio, não bate de frente, reflete sobre aquilo. E se realmente não for aquilo, depois senta e conversa. Agora, se você falar com ele, naquele momento que ele está falando as coisas e é um momento tenso, vai virar em briga, vai virar em desentendimento. E não precisa. Né? Isso também é um ponto interessante, porque no momento em que duas pessoas estão ali com as emoções reviradas, se você tentar resolver alguma coisa ali, não vai para frente, não né? Não vai, daí vai gerar mais atrito, né? Então, eu sempre digo, quando um está muito agitado, nervoso, falando, deixa ele falar, fica quieta. Depois que acalmou, senta e conversa, olha, eu não gostei do que você falou. Tá, eu posso estar errada nisso, naquilo, mas para e ouve bem as palavras duras que você me disse. E a gente não faz isso. É a troca, dá lá, toma cá, né? E então, quando você tem um pouquinho de maturidade, a gente para ouvir, né? A gente para ouvir. Sim. E quando a gente consegue ouvir, a gente entende que pode ser diferente, que às vezes não está no melhor momento, né? E outra coisa, gente, vocês, eu tive relacionamento também, a gente passa uma vida inteira não falando as coisas, aí quando fala, despeja. Explode. E aí, às vezes, o relacionamento termina. Relacionamento tem que ser falado. Eu sei que homem não gosta de falar de relacionamento, mas é importante. E aquele casal que diz que não briga? Ah, mas a gente terminou. E daí acontece isso. Aí é muito... a gente terminou o casamento, mas a gente nunca brigou. A gente se dava bem, né? Eu digo que quem nunca briga, separa. Opa! Ó, pessoal. Por quê? Porque não discute a relação. Não aprofundou, então. Não aprofunda. E outra coisa, tá tão acostumado com aquilo que não dá mais bola. Não se importa mais. Acha que se importa, mas não se importa. Porque quando eu me importo, eu converso. Quando eu me importo com a pessoa, eu vou chegar e vou dizer para ela, olha, o que está acontecendo? Não gostei disso, gostei daquilo. Né? Então, quando se cala demais, tá tudo bonitinho, tá tudo lindinho... Desconfia. Desconfia porque tem algo que tá errado entre vocês dois e precisa ser olhado. Porque o relacionamento, ele tem altos e baixos. Sim. Né? E é nas baixas que a gente discute a situação para resolver. Quando tá bom, tá bom. Agora, nunca tá sempre bom. Eu acho que esse é o ponto, né? Não é nem só o relacionamento, né, Cleusa? A vida é assim, A vida é assim. A nossa vida é uma onda, né? É altos e baixos. E é natural isso. Porque a gente só aprende quando tá lá. Quando tá aqui, tá tudo maravilhoso. Sim. Então, a pessoa que não briga tem que olhar para isso. Tem que olhar. Né? E tem uma frase, o Chico Xavier diz assim, ó. Vai lá. Precisamos ter cuidado para não amar mais ou menos, para não sonhar mais ou menos, para não ser amigos mais ou menos, para não namorar mais ou menos, para ter fé mais ou menos,
Senão vamos correr o risco de ter uma vida mais ou menos. Nossa, ninguém quer uma vida mais ou menos. Muito sábio, Chico, nessas Então, palavras. o Chico coloca isso, e aí ele acrescenta: o amor verdadeiro é amar sem esperar ser amado, sem aguardar recompensa alguma. Então, quem ama de verdade, fala Fala o que está o incomodando que está com incomodando, respeito, com né? respeito. E aí entra a comunicação não violenta que a gente ouve falar Exato. tanto, né? E quem ama também liberta, porque às vezes a gente está amando sozinho. E você não precisa ficar num relacionamento que você está amando sozinho. Então, difícil falar sobre isso, mas quem realmente ama, liberta. Porque quem realmente ama quer o bem do outro, e a gente não pode obrigar as pessoas a nos amar se elas não conseguem. Uhum. Mas aí olha só, Cleusa, como é complexo isso, porque para você chegar nesse ponto e entender e conseguir libertar o outro, você já tem que ter olhado para dentro de si, se conhecido, ser feito o tema de casa, assim, Feito né? o tema de casa. Do autoconhecimento, para chegar nesse entendimento e falar, olha, eu mereço ser amada, mereço algo melhor e eu vou, né, encerrar isso. Como isso precisa também uma dedicação. Que o nosso primeiro papel é amar nós mesmos. E a nossa maior dificuldade é nos amar. Por que, Cleusa? Porque a gente sabe os nossos defeitos. E a gente não quer olhar para eles. Porque se eu olhar, eu tenho que melhorar enquanto ser humano. E é difícil. O nosso maior defeito enquanto ser humano é não assumir as nossas falhas e os nossos erros. Isso via de regra, assim, para todo mundo. Para todo mundo. Né? Porque tudo que está no outro é pior do que tem em mim, né? Só que tudo que eu falo é o que está dentro de mim. E que eu tenho dificuldade de olhar. Então, é fácil apontar. Então, para eu ser amada verdadeiramente, para eu ter um amor verdadeiro, eu preciso primeiro me amar. Porque se eu me amar, eu não vou aceitar um amor mais ou menos. Exato, perfeito. Perfeito. O que eu quero para mim? Eu quero ser amada mais ou menos, como o Chico fala? Não, né? Senão tudo na tua vida vai ser mais ou menos. Né? Mas e o que tá? E aí também tem que lembrar, Uhum. às vezes eu entro num relacionamento, é uma pessoa legal, tive uma decepção amorosa ali, então tenho dificuldade de adentrar, mas o respeito, a admiração, o companheirismo faz com o quê? O amor desperte. Às vezes o amor ele tem que ser construído. Diferente da paixão. E aí a gente já começa a classificar, né? A paixão, ela tem uma função, é uma coisa. A paixão é aquela coisa ardente de corpo, né? De cheiro. Isso é paixão. Nunca pode esquecer, eu sempre falo, paixão, chão. Paixão leva ao céu, mas traz ao chão. Agora, a paixão controlada, ela se torna amor. Consegue converter isso, assim, Sim, né? Porque ninguém vai ficar apaixonado a vida inteira, né, porque Cleusa? conhecer uma pessoa, quando tem afinidade, ela começa pela paixão. Ninguém ama da noite para o dia. Não, o amor ele é construído. Olha, isso é bem importante. Ele pode ser construído numa paixão, como pode ser construído numa pessoa, numa amizade, né? Pode se tornar um grande amor. Olha só. Né? Então, eu já tive clientes meus que tinham os melhores amigos, as melhores amigas, que hoje estão casados com um filho e têm uma vida muito legal. Porque foi construído na amizade. E aí o companheirismo e a admiração já estavam presentes, já estava presente, né? E como um sabia muito da vida do outro, compreendeu. Não tem coisas escondidas, as coisas estão muito claras. Olha, muito interessante. Eu ia te perguntar, Cleusa, aqui, em algumas palavras, né? Você já citou algumas aqui, mas, por exemplo, respeito mútuo, consideração, honestidade, confiança, compromisso, esse esforço mútuo para fazer dar certo. Tem algum desses aqui que você considera mais importante numa relação? O respeito e a admiração. Perdeu a admiração, se foi o relacionamento.
Então é muito importante, quem é casal, elogia a tua parceira, elogia o teu parceiro, fala para ele das coisas boas que tu vê nele, né? É tão importante isso, gente, a gente precisa disso, né? E aí isso se esquece, as pessoas esquecem de dizer, nossa, como você tá bonita hoje. O que você me falou, como você fica linda com essa cor, né? Um elogio é muito importante. A gente precisa ainda mais do parceiro ou da Imagina. parceira, né? É importante isso. Então, quando eu olho, é sinal que eu estou admirando. Sinal que eu estou dizendo, nossa, olha, casei com a pessoa certa. Ou Olha. namoro a pessoa certa. Olha, então você que está nos ouvindo aqui, está na semana aqui dos namorados, está assistindo o programa na semana dos namorados, ou já tenha passado, né? Não tem problema. Não tem. Pega nesse momento, dá para até fazer esse exercício, né, Cleusa? Usa isso. Vai lá agora, pensa aí e já vai lá agora e já fala pro teu parceiro, tua parceira. Gente, façam por 21 dias, um elogio por semana. Por semana, não é nem por semana, dia. não precisa ser nem por dia. Um elogio por semana. Porque se você fizer por dia, ele também vai estranhar. Vai dizer, ih, alguma coisa tá errada. Andou aprontando. Né? Então, faz um elogio que seja um por semana, por 21 semanas. Nossa, vocês vão ver como o relacionamento de vocês muda. Porque antes de proferir qualquer palavra de dor, vai lembrar, puxa, mas ela me falou isso, então ela gosta de mim. Ai, né? que bonito. Ele me disse isso, nossa, então eu sei que ele me ama. Porque né? a pessoa que está contigo importa, né? E porque às vezes, gente, a forma de demonstrar amor, muitas vezes é brigando. Porque, como assim? Porque tem pessoas que passaram a vida inteira vendo o pai e a mãe brigando. E acham relacionamento. Que isso é vai repetir o padrão, né? Então, mas se você conseguir olhar para isso e mudar um pouquinho, dar um elogio, nossa, isso já vai mudar muito, já vai fazer muita diferença na vida, porque ele não quer ser aquele padrão de pai e mãe de brigar a vida inteira. Mas ele nem sabe por que tá repetindo, né? Não. Ele ou ela, enfim, A gente repete por amor, por amar o pai e a mãe, e era assim. Então, para mim também pode ser assim. Por isso que muitas pessoas dizem, nossa, meu relacionamento era maravilhoso. Só que agora ele tá que nem o pai e a mãe dele. Ou, né, ela. Ela tá igual a mãe e o pai dela. Isso você ouve no consultório? Muito, gente, muito. Então, eu sempre faço questionar, tá igual o pai e a mãe? Então, foi essa forma que ele aprendeu de amar, gente. Senta e conversa. Tem outras formas de amar. A gente não precisa fazer igual o seu pai e a sua mãe. Mas aí quando traz para o consciente, né? Porque daí a pessoa traz para o consciente. Observa. A gente não para mais para olhar, para observar. Por que a minha parceira está agindo dessa forma? Por que o meu parceiro está agindo assim? Né? E o que eu ouço muito, Julie, no consultório, principalmente dos meninos, que não tem mais graça eles buscar alguém para namorar ou para casar. Por quê? Porque a menina toma atitude, toma a iniciativa e anula a masculinidade do homem. Nossa! E o homem, ele é mais primitivo, né? Ele precisa da caça. Por isso que os relacionamentos vai ali 2 semanas, 3 semanas, tá no love e de repente o menino some ou a menina some. Tem até nome, é um ghost, né? Eu vou dar um ghost em você. Isso, é isso aí. Hoje os tá jovens. Assim, os jovens, né? Então, por que isso some? Porque não tem graça, perdeu o encanto. Porque tá muito fácil. Tá muito fácil. O homem ainda precisa disso. Então, meninas, mulheres que estão me ouvindo, eu sei que a gente quer igualdade, de igual para igual, mas tem coisas que se a gente for pela igualdade, a gente perde. Que tem coisas que fazem parte do instinto, né? Do instinto masculino. Então, se você quer ser amada, se você quer ter um relacionamento de verdade, deixa ele te conquistar. E aí, como que faz isso? Segurando um pouquinho a ansiedade? Dando um tempo? As coisas não precisam acontecer tudo no primeiro dia. Que hoje está assim. Tudo acontece no primeiro dia. Gente, não precisa.
Por que que os casamentos mais antigos, tá? Mas minha mãe sofreu um monte, meu pai, mas ficaram juntos a vida inteira. Porque teve a conquista. Nós tinha dia para namorar, que era na quarta e ainda alguém ficava junto. E era no sábado. Uhum. Na quarta e no sábado, no domingo também se encontrava, mas era pouco tempo. Hoje, vocês falam 24 horas com a pessoa, já levam uma vida de casado, por que que vai querer algo sério? Uhum. Por que que vai querer casar? Uhum. E precocemente também, né? A gente vê muitos adolescentes, começam a namorar, já dormem juntos toda noite Toda já, noite, né? isso não é legal. Né? E claro, a gente tem que ter todo o cuidado, né, Cleusa? Para não Sim. julgar, para não... Mas tem que Não entender, estamos né? julgando, mas tudo que é demais perde a graça. Então é isso que vocês precisam entender. Tudo que é demais perde a graça. E aí, retomando o assunto que você trouxe lá no comecinho, Uhum. né? O quanto esse movimento das redes sociais, da internet, onde a gente vê muitos exemplos até, assim, exacerbados de felicidade. Nossa, você vê que aquilo... Será que é real? Só que lá no nosso inconsciente, tu olha ali o Instagram, você fica até depressivo, porque, meu Deus, todo mundo tá mega feliz e hoje eu tô num dia que não tá tão bom. Então, ó, eu atendi um menino que ele me disse, Cleusa, encontrei uma menina muito legal. Sabe o que que ela fez no primeiro encontro? Levei ela para jantar, tudo foi um cavalheiro, dei flores para ela, levei ela para jantar. Ela passou a noite inteira tirando foto para postar nas redes sociais. A comida dela esfriou, Ah, não. Ah, entendeu? não. Eu não quero isso para mim. Ponto. É isso, gente. É que nem aquela história, não, eu tenho muitos amigos. Aí, a hora que tu precisa, cadê os amigos? É só de rede social. Mas cultivar isso, né? Estar próximo. Precisa. Eu acho que a gente se perdeu, acho que a humanidade se perdeu um pouco aí nessa questão, né? A do tecnologia, mostrar. ela tá aí, ela é importante, a gente precisa. Sem dúvida. Mas ela não pode substituir emoções, que é o que está acontecendo, né? A gente precisa do toque, nós somos seres humanos. A gente precisa olhar nos olhos. A gente precisa abraçar, a gente precisa beijar. Porque todo mundo, né, Cleusa, sem Todo exceção, mundo. quer ser amado, quer ser aceito, quer ser acolhido. Claro. E a gente vem de ancestrais de muita dor, de muito sofrimento. Que o pai não pegava no colo porque não podia. Só olhava com cara feia, a gente sumia. Sim, porque Né? não era comum demonstrar, Não. né? Então hoje tem demonstração, só que tá indo tudo para rede social. Ali escreve aquele texto lindo, maravilhoso, mas Sim. chegou na hora, como que é? Aí é que tá, né? Aquilo que se pinta na rede social, no Instagram, quando a gente olha, claro que tem muita coisa boa também, mas a Sim. Cleusa é a melhor pessoa, gente, para nos dizer, porque ela atende na particularidade, claro, obviamente, né, que a gente preserva a identidade das pessoas, mas a Cleusa ouve muitas histórias, né? Onde você vê claramente essa disparidade, esse abismo que existe entre aquilo que tá nas redes sociais muito grande, e aquilo que é a vida real. Isso aí. Então, como que um relacionamento vai dar certo assim? Né? A gente quando eu olho nos olhos da pessoa para falar as coisas, eu tô olhando para a essência dela. Eu tô dizendo para ela, eu vejo você. Quando eu digo eu vejo você, eu digo para ela, tô aqui, pode contar comigo porque deve é. Você importa. Você importa. Você é importante para mim. Quem não quer se sentir assim? Né? Então, os jovens, os mais velhos também, né? Precisa ter o diálogo, precisa olhar olho no olho, sabe? Precisa ainda pegar na mão, é importante. Fale para a pessoa que está do seu lado, eu amo você. Eu tô chateado contigo, eu tô brigando porque eu gosto muito de você, eu quero que você mude, porque eu te amo. Né? Então isso não tem mais, né, Julie? Exato. E precisa voltar isso. Nós reclamávamos dos nossos pais, nós estamos piores que eles, muito pior. Porque independente de situação, podem ter sofrido uma vida inteira.
mas eles mantinham a estrutura da família. O casamento era sólido. E é o que a gente diz às vezes, né? Porque chega a gente, Cleusa, o casamento da minha mãe é um inferno, meu pai tá assim, assim, assado. Daí eu sempre pergunto, eles estão juntos há quanto tempo? Ah, tanto tempo. Se fosse tão ruim, teu pai e tua mãe tinham separado, para de se meter. Opa! Sim. Porque a gente pode tomar atitudes. Se a gente não toma é porque tá bom daquele jeito. E eles tiveram essa resiliência para também amadurecer, porque casaram muito jovens, Muito né? jovem. Para amadurecer ao longo do percurso. É lógico. E assim, se você for ver, às vezes eles, mesmo na briga, no desentendimento, eles não conseguem ficar longe um do outro. Então, tem amor ali. Pode não ser da melhor forma que você queira. Mas lembra que você é sua filha, que o relacionamento é do pai e da mãe. Deixa eles resolver isso. Se a mãe se queixa muito para você, diz, mãe, ó, isso você tem que resolver com o pai. Ah. E vice-versa. Se o pai se queixa, diz, pai, esse é um problema teu e da mãe, eu não quero me envolver. Sabe, a gente tem que aprender a fazer isso, gente. Para não misturar as coisas, não né, Cleusa? Não misturar as coisas. Agora, deixa eu puxar uma brasa aqui pro meu assado, né? Minha área é a comunicação e eu quero saber de ti, qual é o papel da comunicação dentro de um relacionamento, né? Qual a importância que tem a comunicação? A comunicação é fundamental. Primeiro, porque ela vai sanar os problemas que estão ali. Segundo, porque sem comunicação termina um relacionamento. O que nós falamos lá? Nunca brigamos, nunca aconteceu nada. Então, a comunicação é fundamental, gente. Claro, vocês não precisam ficar toda hora puxando assunto e falando, que é isso que o homem não gosta. Discutir a relação. Discutir a relação toda hora. Mas, de vez em quando, tem que dizer, olha, não estou gostando disso, não está legal para mim. Né? Então, a comunicação é fundamental. Um bom relacionamento tem que ter comunicação. E aí é dos dois lados, né? Lados. Um estar aberto a ouvir também, né? E falar quando precisa, mas principalmente também acolher aquilo que o outro está trazendo, que o outro né? está trazendo, exato, né? Então, quando eu falo, eu expresso os meus sentimentos. Gente, e numa vida de casal, às vezes não é só sobre o relacionamento que tem que conversar, mas tem que conversar sobre o dia a dia. O que aconteceu? Por que você está chateado assim? Me conte. Eu quero te ouvir. Sabe? Porque aí tem a troca. Aí tu pode dizer, calma, amor, vai passar, eu tô aqui do teu lado, a gente vai se ajudar. Mas isso tem que vir dos dois lados, porque às vezes só um faz isso e também dá o desgaste da relação. Sim. Chega ao ponto que a pessoa vai dizer, mas ele nunca me ouviu. Eu paro para ouvir ele, mas ele nunca para me ouvir. E aí tem esse desequilíbrio na relação. Aí tem o desequilíbrio, né? Porque é o dar e receber. Vamos lá para as leis da sistêmica, é o dar e receber. Quando tem alguém dando demais também, quando assim, dá oferecendo... demais, o outro cai fora. Ah, também desequilibra. Sabe por que desequilibra? Porque às vezes ele não consegue dar o que aquela pessoa está dando. E aí vai tomando uma proporção, mesmo eu amando, eu não consigo ficar, eu tenho que sair fora. Porque eu nunca vou conseguir dar para ela o que ela me dá, ou dar para ele o que ele me dá. É como se a pessoa se sentisse endividada. Isso aí. Que curioso isso. Se sente endividado na relação. Então, quando você faz demais, para e pensa, deixa o outro fazer. Às vezes você anula o parceiro ou anula a parceira porque tu faz demais. E aí você tá ali indignado, meu Deus, ele foi embora, eu fazia tanta coisa, eu fazia isso, eu fazia aquilo. Ele não quer que você faça tanta coisa, ele quer que você deixe ele fazer também. Mesmo que demore. Mesmo que demore. E aí tem o tempo de cada um também, né, Cleusa? E aí também tem a conversa. Olha, eu faço tudo por você, mas você não faz nada por mim. Então, a gente precisa rever o nosso relacionamento. O que tu sente por mim? Tu ainda me ama? Acho que essa é a pergunta que mais amedronta as pessoas, né? A gente chegar no ponto de perguntar mesmo. Mas quando eu me amo, eu tenho coragem para fazer essa pergunta. Qual é o teu sentimento por mim? Você ainda quer ficar comigo? Porque eu faço isso e eu nunca vi você fazer nada por mim. Eu gostaria que você demonstrasse. A partir do momento que tu fala isso, se ele te ama, dá o clique.
Não, realmente, ela faz tudo e eu não tô fazendo nada. Ou ele faz tudo e eu não tô fazendo nada. Tô acomodado, Tô né? acomodado. Acomodada também, né? Olha, para o nosso relacionamento dar certo, tem que mudar um pouquinho. Uhum. Eu sei que eu tenho os meus erros, mas, puxa, eu tenho acompanhado, eu tenho visto isso, né? Nossa, muito Então, interessante. Muito interessante. a troca é fundamental. Aqui também Sim, eu peguei, vou falar um pouquinho vai para lá, vocês aqui, por favor. ó. O amor verdadeiro é aquele que vence o tempo, supera barreiras e se fortalece em cada reencontro de alma. Ele não se limita à matéria, pois nasce no espírito e carrega em si a missão de evoluir juntos. Encontrar esse amor é reconhecer no outro o espelho da própria essência eterna. O amor não prende, ele liberta. Que lindo! Nossa, que forte isso. Forte. Forte, porque é encontrar na essência, a caminhada juntos, é o crescimento Isso, juntos, né? isso, Que esse é o isso. propósito da relação, É. né? E um relacionamento saudável, ele passa por 4 fases. A Quais? paixão, daí vem o amor, né? Depois do amor vem os conflitos e a rotina, onde a gente tem que olhar para isso, né? E conversar, dialogar, comunicação, fundamental. E depois vem a maturidade emocional, que tudo tá A bem, vamos parceria. lá, a gente já viveu o que tinha que viver, daí vem a parceria. Na minha idade, por exemplo, né? Mas estamos na mesma, então, Cleusa, estamos no mesmo momento, Né? assim, né? Então, já passei pela fase da paixão, do amor, vem os filhos, aí vem os conflitos, porque a rotina não é fácil. E depois que passou tudo isso, que a vida tá andando, que as coisas estão. Então, vem a maturidade. Agora, eu já passei por tudo isso, eu sei o que é o amor, aí eu consigo viver em plenitude. Por isso que tem casaizinhos de idade que você vê eles saindo de mão dada, que Sim. nunca fizeram a vida inteira, de repente estão Ah, ali um cuidando do outro. Porque tem essa maturidade, porque entendeu o que é o amor, entendeu e voltou, né? né? Olha só, tem uma frase que eu trouxe aqui da Ana Suia. Ana Suia é psicanalista, ela escreveu aquele livro A gente mira no amor e acerta na Na solidão. solidão. Bem interessante esse livro, eu gostaria de deixar como dica que dá para Aham. colocar, né? Se você nos permite, Cleusa, depois Claro, nas imagina. recomendações aqui na legenda, né? E ela diz o seguinte: seguimos encantados e muito interessados pela experiência amorosa, mas muito desengonçados vivendo ela. Então a gente se defende como se o amor fosse uma luta, como se fosse um jogo, uma disputa com a gente mesmo. Aí vira solidão. Mas como que a gente reverte isso? Aí entra o amor próprio. Não tem outro jeito. Se eu me amo, eu sei o que eu quero do outro, eu sei o que eu espero do outro. E se o outro não me der o que eu quero, eu não vou querer. Nossa, isso é Agora, se eu permanecer nesse relacionamento, mesmo eu sabendo que eu quero, ele vira solidão. É 2 pessoas no mesmo ambiente sozinhas. olha aí, a solidão não é só estar Não, solteiro gente, ou não. solteira. A solidão às vezes vem de um grupo de pessoas. Tu tá naquele grupo, mas tu te sente só. Tu tá com o teu parceiro e tu tá te sentindo só. Tu tá com a tua parceira e tá sentindo essa solidão. Né? Então, a solidão ela é expressada de várias formas. Então, a partir do momento que eu entendo quem eu sou, que eu entendo que eu mereço ser amada, respeitada, sabe? Então, eu sei o que eu quero para mim, eu não vou aceitar qualquer Ai, coisa. isso é um ponto crucial, porque se eu tô E bem, isso das 2 partes, Julie, tanto da mulher quanto do homem. Né? Se ele se ama, se ele sabe o que ele quer para ele vai ter um relacionamento saudável, porque ele vai buscar alguém à altura dele. mesmo que demore, mesmo que, né? Pode demorar, mas vai encontrar, Uhum. né? Aqui uma pergunta que eu tinha anotado para te fazer, né? É poder ficar só ou você estar tão seguro daquilo que você quer é um sinal de boa saúde Sem mental, dúvida, espiritual também? sem dúvida. A gente tem que aprender a conviver conosco mesmo. A nós, eu sempre digo que eu sou a minha melhor companhia.
É importante isso. A partir do momento que tu entende isso, você não precisa do outro para preencher. Porém, nós não viemos para ficar sozinhos. Ponto. E vai chegar uma fase da tua vida que você vai entender que realmente você precisa de alguém do teu lado, né? São momentos, né? São momentos. Às vezes tu tem que passar por algum período também sozinho ou sozinha para você Isso. compreender alguns movimentos da vida, ou às vezes, né, tem filhos pequenos, né? E às vezes você só quer ter alguém. Se houver o respeito, a admiração e o carinho, você vive junto até o fim, né? Sim, sim. E Cleusa, muita gente fica com o parceiro ou com a parceira só por medo de ficar sozinho? Muitos. A maioria dos relacionamentos está assim, né? Principalmente de pessoas mais de idade. Que a vida inteira o casamento não foi legal. Mas chegou numa fase, eu já ouvi, ai, não posso me separar. A vida é um inferno, um casamento extremamente abusivo, não posso me separar, imagina, eu já tenho neto, eu já tenho... Vai viver aquilo o resto da vida? Uhum. Então pode, gente, pode sim. Por que não? Se você não está feliz. Uma vez, teve uma situação de uma senhorinha que ficou viúva e veio o câncer. E o sonho dela era ter um namorado. E os filhos não queriam que ela tivesse um namorado. Imagina, mãe, 77 anos, um namorado e tal. E eles vieram e eu disse para eles: a mãe precisa de um namorado. É importante para ela, o teu pai já passou por aqui, eles viveram muito bem, ela respeitou ele, deixa ela. Gente, ela estava com câncer em fase terminal. Então ela arrumou um namorado de 80 anos. Ela tinha 77, ele 80. Ela durou 3 anos. O amor, ele cura. Uma sobrevida ela ganhou. Ela teve uma sobrevida. Ela precisava ser amada, ela precisava amar. Nossa. Ela precisava ter um companheiro para ela fazer as coisinhas que ela fazia lá atrás pro marido dela. Que aquilo era o significado também, aquilo tinha uma importância, né, Cleusa? Sim. Servir. Ela casou e viveu com ele a vida inteira. Ela serviu ele a vida inteira. E ela precisava de mais alguém. Então ela encontrou esse senhor e eles já partiu os dois, né? Mas eles eram muito gratos a ele depois, porque ele era uma pessoa muito boa. E porque a mãe sobreviveu mais 3 anos, ela estava feliz. O amor. Gente, o amor não existe idade. Não importa se você está com 80, 90, né? Você pode encontrar alguém. E se você encontrar um amor, se tu tiver 1 ano de vida, se tu tiver 6 meses, se tu tiver 1 mês de vida, já vai ser importante para você. Olha, que interessante. Que interessante. E tem uma pergunta. O que as pessoas precisam entender, tanto a mãe quanto o pai, é um ser de carne e osso ainda e que precisa ter esses sentimentos. Precisa da troca de energia, né? O sexo é muito importante entre o casal, é a troca de energia. É onde fortalece isso, né? Então, eu tô num relacionamento, eu tô casada, não consigo mais sentir, ter libido. Vai procurar, vai ver. Porque é importante isso. Isso é bem importante tu falar, Cleusa. Eu falo porque muitos relacionamentos estão terminando porque às vezes é um filho pequeno e vai deixando esse lado de lado, de repente perdeu a vontade, não tem mais o estímulo, não quer e o casamento se vai. Por quê, gente? Uma relação sexual, a energia do outro reverbera no teu corpo por 6 meses. Por isso que a pesada solteira aí troca um relacionamento, troca outro, depois não sabe o que quer, não sabe mais, não tem mais o discernimento de entender se é bom, se não é, porque a mistura energética é tão grande que ele perde a própria essência. Nossa, escuta isso. Perde a própria essência. Não sabe mais o que quer. Então, uma energia sexual, ela demora 6 meses para limpar.
Imagina se você tem, né, Vários parceiros. vários parceiros e várias relações, Isso. né? Uhum. Então, o sexo entre o casal sela essa união. Não precisa ser todo dia. Pode ser uma vez por mês, mas tem que haver isso. Porque aí é como se a união se selasse. Porque é energia vital, É né? a energia da realização, gente. É que a gente vem de uma geração que, né? Eu venho do catolicismo, o catolicismo traz que o sexo é pecado, né? Sim. Hoje já mudou bastante, mas antigamente era assim. E a gente vem com essa crença limitante muito forte. Pecado é você se relacionar com 200 ao mesmo tempo. Porque daí tu perde a tua essência, isso não é legal. Tu tá desrespeitando o teu corpo também, de certa Tá forma, né? se desrespeitando. Uhum. Né? Agora, o sexo entre o casal é fundamental. Então, se não tá legal nesse lado, vai buscar, vai ver, conversa entre os dois, olha o que está acontecendo, sabe? É muito importante isso para manter essa união, esse selamento, né? Então, o sexo é o nosso biológico, ele precisa, porque o sexo é a energia da criação. Se não vira o quê? Se não vira amizade? Vira amizade. Uhum. É a energia mais sagrada que tem. Olha só. É a energia mais sagrada que tem. Só que foi muito deturpado isso, né? Então, quando tu entende isso, é bom de estar com o teu parceiro. É bom de ter essa troca, né? Então, precisa compreender isso. Meninas e meninos, cuidem os parceiros que vocês andam, ou as parceiras, porque quando é demais, geralmente quando as meninas ou os meninos vêm lá, Cleusa, não consigo ter ninguém, daí vai ver, cada noite tá com um, né? Cada final de semana se encontra com alguém. Aí a gente faz, aí eu digo, precisamos fazer dieta de sexo. Fazer um jejum. Fazer um jejum. Como assim? Sim, de 6 meses a 1 ano eu sempre peço, quando é Olha muito só. parceiro. Porque daí volta a essência. Para limpar Para aquilo limpar tudo. aquele fluxo. Claro, aí a gente ensina outras Claro. coisas, né? Uhum. Também para fazer, trabalha a oração, banhos energéticos, todas essas coisas para trabalhar a limpeza, daí a constelação também, que a gente trabalha cada parceiro que chegou na vida, né? Liberação disso. Mas, gente, não precisa ir para esse processo se você se respeitar e se amar como você realmente é. Porque quando a gente se ama, não é qualquer um que vai chegar. Perfeito, perfeito. E buscando um parceiro ou uma parceira perfeita, talvez não encontre, mas alguém que esteja comprometido em evoluir, né, Cleusa? Claro. Pessoa que Isso quer aí, evoluir. que quer estar contigo e quer evoluir junto. Ó, no espiritismo, a lei do amor é uma lei fundamental. Une todos os seres e ela é a base da evolução espiritual. Ela se manifesta no amor universal, na caridade, no perdão. E o perdão é essencial para a paz interior e harmonia. Quando eu entendo a lei do amor, eu entendo que ela me harmoniza com o mundo, né? Então, essas são as palavras de Allan Kardec. Vou ler ela de novo. Por favor. No Espiritismo, a lei do amor é a lei fundamental, une todos os seres e é a base da evolução espiritual. Ela se manifesta no amor universal, na caridade, no perdão e é essencial para a paz interior e a harmonia com o mundo. Allan Kardec. Perfeito. Perfeito, a base. Amor É a é a base. base. É a base. É a base. Que bonito isso, Cleusa. Eu trouxe aqui para a gente, se encaminhando também para o nosso fechamento, uma pesquisa que falava assim, eu quero ver a tua opinião sobre isso, tá? Que diz assim, que para dar certo um relacionamento amoroso, para cada 4 coisas boas, pode acontecer uma ruim. Isso aí. Mas tem que ser uma média assim, 4 por 1. Não pode ser 4 ruins e uma boa, daí não sustenta, tem que ser 4 boas e uma ruim. Isso aí. Por isso, eu falo sempre para vocês, para um pensamento ruim, 10 pensamentos bons. Opa! É a mesma coisa. Boa. Então, para um sentimento ruim, algo ruim que aconteça no relacionamento, 4 bom.
Para compensar. Para compensar. Uhum. Porque a vida, a dois, é aprendizado, é evolução. Também tem que ter os atritos. Senão é uma vida mais ou menos. E você não precisa do mais ou menos. Não, ninguém Tu precisa. precisa estar ali por inteiro. Então, alguns conflitos são necessários acontecer, porque tem coisas que a gente precisa resolver juntos. Ótimo. Tem uma receita? Tem uma receita pronta, assim, que a Cleusa vai falar pra gente, a gente vai aprender tudo e vai sair. A Cleusa só diz para você, enquanto você não se aprender a se amar verdadeiramente, vai ser difícil encontrar o parceiro certo. Ufa! Lembra, eu sempre falo isso, primeiro lugar, você. Se ame, se respeite, se acolha. Quando você faz isso, você sabe o que você merece. Essa é a receita. Essa é a receita. Simples assim, gente. Simples assim. Cleusa, o que você acha da gente fazer uma oração pensando em harmonizar, em atrair uma pessoa boa, né? E em harmonizar e trazer essa energia que a mensagem que você trouxe aqui do Allan Kardec tão forte, né? Já que o amor é a base de tudo, né? É a estrutura. Aquilo que você sentir que seja melhor para esse momento, para esse assunto. Então vamos fechar os olhos, vamos fazer uma breve meditação. Ótimo. Uma meditação para o amor, para vir o amor verdadeiro, né? Então vamos fechar os nossos olhos. Você, se está em casa, se está no carro, não, por favor. Mas se estiver em casa, senta ou deita, a melhor forma, do jeito que você se sentir mais confortável. Respira profundamente. Sente o ar entrando, harmonizando todo o teu corpo e equilibrando toda a tua energia. E agora você vai mentalizar acima da sua cabeça uma luz rosa, que é a luz do amor. Mentaliza ela pulsando como um sol imenso. E você mentaliza ela agora entrando pelo topo da tua cabeça. Essa luz vai harmonizando o hemisfério direito e o hemisfério esquerdo do nosso cérebro. Vai levando amor a todas as nossas emoções negativas e vai equilibrando, descendo pelos nossos olhos, pela nossa boca, ouvidos e garganta. Ela vai descendo pelos nossos ombros, harmonizando os nossos braços, as nossas mãos. Ela desce pelo nosso peito, harmonizando o nosso cardíaco, para que amemos cada vez mais, amemos com o centro do coração. Essa energia, ela continua descendo, harmonizando todo o nosso corpo, o nosso ventre, descendo pelo nosso quadril, harmonizando as nossas pernas, as nossas articulações, chegando nos nossos tornozelos, harmonizando os nossos pés. E nesse momento, você se vê em volta a uma luz imensa, rosa, que forma um cone em todo o teu corpo. E nessa hora, você olha para o teu coração e você vê ele pulsando o amor. E essa energia, ela vai muito além. Ela vai buscar o teu parceiro ideal. Ela vai chegar até ele. Não precisa visualizar rosto, mas se você já tem alguém, pode visualizar essa pessoa. Quem não tem, não precisa. Só mentaliza esse ser, essa pessoa, coberta de luz rosa. Mas principalmente essa luz saindo do seu coração e chegando ao dele. E agora você vai mentalizar para essa relação, para esse parceiro, todas as coisas boas, o que você gostaria dele. E deixa ele sentir, e sente a emoção de você estar emanando isso para ele ou para ela.
Sente essa energia tomando conta de você e dele e unindo os dois como um laço com um brilho entre o dourado e o rosa, unindo vocês na compaixão, no respeito, unindo vocês no amor incondicional. Sinta essa energia. Respire essa energia. E agora, eu quero que você fale para ele ou para ela tudo que está dentro do seu coração. Só você pode. E nesse momento, você diz para ele que você está esperando ele. Que ele pode te encontrar a hora que ele quiser. Porque você está pronta para viver esse amor. E aí você vai voltando, respirando essa energia, sentindo esse amor. E você vai voltando no seu tempo para o aqui e para o agora. Nossa, que lindo, Cleusa. A conexão é tão fácil, Júlia, mas a gente não faz isso. A gente esquece de fazer esse pequeno detalhe, de pedir ao universo, né? Isso. Quem não tem um parceiro, uma parceira, não mentaliza o rosto, mentaliza as qualidades, né? Se vocês fizerem ou essa meditação ou do jeito de vocês por 21 dias, gente, vocês não têm noção do poder que vocês têm, né? Então, claro que uma meditação guiada é mais fácil para a tua concentração. Sim. Mas se você fizer uma concentração de 2 minutinhos por dia relacionado a isso, vocês vão ver como muda. Que interessante, olha, quem está nos acompanhando aí, vamos colocar em prática. Vamos pôr em prática. Né, viver esses relacionamentos em toda a sua intensidade, porque ninguém quer nada mais ou menos, né? É verdade. Chico Xavier disse isso. Que a gente possa viver plenamente o amor, o né, amor. Cleusa? E as relações e aprender com elas. E aprender com elas, né? Muito bem, a gente teve o programa aqui hoje, então, sobre relacionamento amoroso, a frasezinha aqui, pra gente fechar o programa de hoje. Trazendo aqui, vamos ver o que vai vir aqui, se vai vir algo relacionado à temática do programa ou não, porque aqui são várias frases. Tenho não duas, sabe. gente. Ai, meu Deus. Grudadinha. Vou segurar ela aqui, Segura. vamos ver. Nem sempre terás o que deseja, mas enquanto estiveres ajudando os outros, encontrarás os recursos de que precisas. Interessante. Quando eu paro de focar naquilo que eu tanto quero, gente, como o universo entende? Eu peço, eu jogo para o universo. Sim. E eu esqueço. E foco em outras coisas. O universo me traz o que eu preciso. Deixar o universo trabalhar. Deixar o universo trabalhar. Como veio duas frases, vai lá. Eu vou olhar. Por favor. A única pessoa que não pode ser ajudada é aquela que culpa os outros. De novo. A única pessoa que não pode ser ajudada é aquela que culpa os outros. Lembra, gente, num relacionamento ninguém é culpado. É 50-50. Boa! Bom, depois disso não tem mais o que falar, né, gente? Cleusa, muito bem. Gente, um feliz Dia dos Namorados! Isso aí, feliz Dia dos Namorados para todo mundo e que a gente possa viver o amor na sua plenitude. Obrigada, Cleusa. Tchau, gente. Tchau! Fechou? Esse foi um pouquinho maior.